Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Nós continuamos a nossa meditação sobre o quarto artigo da nossa profissão de fé, que faz uma referência à morte de Jesus, né? O artigo diz: Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Nós fizemos a meditação do primeiro parágrafo, que falava sobre o relacionamento de Jesus e as instituições de Israel, que colocaram causas históricas para a morte de Jesus na cruz. E agora nós estamos meditando o segundo parágrafo, que tem essa afirmação: Jesus morreu crucificado, mas que agora apresenta a morte de Jesus sob uma outra perspectiva, não mais a das causas históricas, mas as causas teológicas, ou seja, está enquadrando a morte de Jesus dentro do plano salvador de Deus em relação a nós. E essa continuação da nossa meditação vai nos levar hoje a contemplar Jesus como aquele que se oferece ao Pai pelos nossos pecados. Ou seja, uma morte que é assumida pessoalmente por Jesus como oferenda ao Pai para a remissão dos nossos pecados. O Catecismo começa essa parte apresentando a atitude de obediência de Jesus. Ele recorda uma afirmação da carta aos Hebreus, que Jesus, o Filho de Deus, quando ele se encarna, quando ele entra no mundo, realiza em si a palavra que diz: eis-me aqui, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. E graças a esta vontade é que nós somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Então, Jesus não desceu dos céus para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que o enviou, como ele mesmo afirma no Evangelho segundo São João. Desde o primeiro instante da sua encarnação, o Filho desposou o desígnio de salvação divino em sua missão redentora. Ele fala no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 34, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. O sacrifício de Jesus pelos pecados do mundo inteiro é a expressão da sua comunhão de amor ao Pai. Como ele afirma no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17, o Pai me ama porque dou a minha vida, ou no mesmo Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30, o mundo saberá que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Esse desejo de desposar o desígnio de amor redentor do seu Pai anima toda a vida de Jesus, porque sua paixão redentora vai ser da sua encarnação. Ele vai fazer aquela reflexão dentro do Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículo 27. Pai, salva-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Ou então, no capítulo 18, versículo 11 do mesmo Evangelho, deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu? E ainda na cruz, antes que tudo fosse consumado, ele disse, tenho sede. E no Evangelho de São João é apresentado muito mais do que uma sede física, corporal, né, de beber água, mas, na verdade, é a sua sede de cumprir plenamente o plano do Pai. Depois de ter aceitado dar o batismo a Jesus com os pecadores, João Batista viu e mostrou em Jesus o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, já no início da missão de Jesus, é apontada essa missão redentora que se dará pelo sacrifício da sua vida, porque a imagem do Cordeiro, ela está ligada aos sacrifícios rituais
que aconteciam no Templo de Jerusalém. Com o apontamento de João Batista de que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, se manifesta que Jesus é ao mesmo tempo o servo sofredor que se deixa levar silencioso ao matadouro e carrega o pecado das multidões, e também o Cordeiro Pascal, símbolo da redenção de Israel por ocasião da primeira Páscoa. Toda a vida de Jesus vai exprimir a sua missão, que é servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ao abraçar em seu coração humano o amor do Pai pelos homens, Jesus os amou até o fim, como nos afirma o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 11. Porque, nas palavras do próprio Jesus, no mesmo Evangelho, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E é exatamente esse amor maior que Jesus manifesta para nós na cruz. Assim, no sofrimento e na morte, sua humanidade se tornou o instrumento livre e perfeito do seu amor divino, que quer a salvação dos homens. Com efeito, Jesus aceitou livremente a sua paixão e a sua morte por amor do Pai e por amor dos homens. Homens que o Pai quis salvar. E assim Jesus vai mostrar a sua liberdade ao abraçar a cruz, dizendo no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 18: ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente. Daí a liberdade soberana de Jesus, Filho de Deus, quando ele mesmo vai ao encontro da morte. Jesus acabou expressando de um modo supremo esta oferta livre de si mesmo quando ele reuniu os 12 apóstolos naquela última refeição, a última ceia, na noite em que ele foi entregue. Na véspera da sua paixão, quando ainda estava em liberdade, Jesus fez dessa última ceia com seus apóstolos o memorial da sua oferta voluntária ao Pai pela salvação dos homens. Quando ele tomou o pão nas suas mãos e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, e também tomando o cálice, disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então Jesus, antes de entregar o seu corpo na cruz, ele faz essa entrega de maneira ritual na última ceia e institui um memorial permanente da sua paixão. A Eucaristia que ele instituiu naquele momento vai ser o memorial do seu sacrifício. E nisso Jesus inclui os apóstolos na sua própria oferta e lhes pede que a perpetuem, quando ele diz para eles: fazei isto em memória de mim. Então, todas as vezes que os apóstolos e depois seus sucessores fizerem os mesmos gestos de Jesus na última ceia, dizendo as mesmas palavras, é o memorial do seu sacrifício que está acontecendo, é a oferta de Jesus por nós que está se atualizando dentro da vida da igreja. Com isso, Jesus instituiu seus apóstolos sacerdotes da nova aliança. Ele diz no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 19: por eles, a mim mesmo me santifico, para que sejam santificados na verdade. O cálice da nova aliança que Jesus antecipou na ceia, oferecendo-se a si mesmo, ele o aceitou em seguida das mãos do Pai na sua agonia no Getsêmani, tornando-se obediente até a morte. Lembramos que naquele lugar Jesus orou: meu Pai, se for possível, que passe de mim este cálice. Temos isso atestado no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39. E com essa frase, Jesus exprime o horror que a morte representa para a sua natureza humana. Com efeito, a natureza humana de Jesus, como a nossa, está destinada à vida eterna. Além disso, diferentemente da nossa, ela é totalmente isenta do pecado que causa a morte. Mas ela é sobretudo assumida pela pessoa divina do príncipe da vida, do vivente,
ao aceitar em sua vontade humana que a vontade do Pai seja feita, aceita a sua morte como redentora para carregar em seu próprio corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Nós vamos continuar essa meditação sobre a entrega de Jesus, essa livre entrega que Jesus faz da sua vida, de si mesmo, na cruz, no nosso próximo programa, dando a morte de Cristo como sacrifício único e definitivo, também a substituição que Jesus faz da nossa desobediência pela sua obediência e a consumação do seu sacrifício na cruz e a nossa participação no seu sacrifício. Duas asas que nos